Glória a Jesus. Eu quero falar com você hoje, eu quero compartilhar essa palavra com você. Há 3 semanas nós iniciamos uma série chamada Por Amor. Há 3 semanas nós temos falado sobre isso. E hoje eu quero falar com você que por amor Ele ressuscitou. Amém. Hoje eu quero compartilhar com você essa mensagem. Por amor Ele ressuscitou. Na primeira semana nós falamos que por amor Ele veio. Por amor o nosso Jesus veio. A Bíblia diz que Ele veio 100% Deus, 100% homem. A Bíblia nos garante que Ele veio dentro do ventre de uma mulher, dentro do ventre de uma virgem. Ele veio como homem, mas também veio como Deus. Ele era 100% Deus, 100% homem. A palavra diz que Ele veio para os pecadores como eu. Ele veio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. A Bíblia diz que Ele veio revelar o Pai. Jesus veio. E essa é uma verdade, isso é algo inquestionável. É impossível nós não acreditarmos que um dia Ele veio. Mas a Bíblia também nos garante que Ele morreu. O mesmo Cristo que um dia veio, Ele também morreu. E a morte de Jesus na cruz é a maior expressão do amor de Deus. A maior expressão do Pai por mim e por você foi ter entregue o seu único Filho. E a palavra nos diz que aquele que veio como único tornou-se o primeiro de muitos. Ele veio como único, morreu naquela cruz, mas tornou-se o primogênito, o primeiro de muitos filhos. Quantos são filhos de Deus? Diga amém nessa tarde. A cruz não foi um acidente. Ele morreu e Ele não morreu por um acidente, não. Foi uma agenda de Deus, foi um projeto de Deus. No momento em que Adão e Eva pecaram ali no Éden, a Bíblia nos assegura que Jesus já estava como cordeiro para resgatar o homem e a mulher. Aqueles que um dia haviam pecado, já havia uma saída. Aqueles que um dia haviam pecado, já havia um plano para resgatá-los. A cruz não foi um acidente. Jesus veio, mas Ele também morreu. Ele morreu. E quem levou Jesus à cruz? Os nossos pecados. Quem levou Jesus à cruz foram os meus e os seus pecados. Quem levou Jesus à cruz? O amor do Pai por mim e por você. O que levou Jesus à cruz foi o amor do Pai por cada um de nós. Quem levou Jesus à cruz, a morrer naquela cruz? O próprio Cristo. Quando Ele mesmo se deu, Ele mesmo se entregou voluntariamente. Essa é uma verdade que eu e você precisamos entender. Não foram os romanos que o crucificaram, não foram os soldados que o crucificaram, não foi nem mesmo Pilatos ou Judas que o traiu, não. Foi o próprio Cristo que voluntariamente se entregou naquela cruz e morreu em meu e em seu lugar. Ele veio, Ele morreu. Mas o ápice dessa história diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E essa é uma verdade que eu e você precisamos crer. Porque se Ele somente tivesse vindo a essa terra, Ele poderia ser confundido como qualquer outro homem. Se Ele apenas tivesse vindo à terra, Ele poderia ser de alguma forma confundido como um homem qualquer. Se Ele viesse a essa terra e simplesmente tivesse morrido, Ele poderia ser confundido como um dos profetas. A verdade é que assim como Isaías, assim como Jeremias, assim como Oséias, assim como tantos profetas vieram e um dia morreram, se Jesus simplesmente tivesse vindo e morrido, Ele poderia de alguma forma ser confundido com um profeta qualquer. Mas a Bíblia diz que Ele veio, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é isso que nos faz crer que Ele não apenas era homem, mas também era Deus. Ele não era apenas um profeta, mas também era Deus. Ele veio como homem, Ele se despiu de tudo, mas Ele sempre foi e sempre será Deus. E não existe outro além dEle. Não existe outro no céu, não existe outro na terra, não existe outro debaixo da terra. Ele morreu, é verdade, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é isso que nos faz crer que Ele é o único Deus e não existe outro além dEle. Se você crê nisso, aplauda esse nome, glorifique esse nome. Jesus vive, Ele ressuscitou.
É verdade, Ele veio. É verdade, Ele morreu. Mas é verdade, Ele ressuscitou. Numa sexta-feira, tudo parecia acabado. Numa sexta-feira diferente das demais, tudo parecia que tinha acabado. Os discípulos olhavam e diziam: mas não é possível, Ele sempre disse que viveria para sempre. Como agora o nosso mestre está pregado naquela cruz morto? Levam então Jesus a um túmulo. E o sábado, conhecido como o sábado do silêncio, eu fico imaginando os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, a mãe de Jesus, a família, as mulheres que o seguiam. Eu fico imaginando eles perguntando uns aos outros, se questionando, procurando uma resposta. Como pode aquele que disse que viveria para sempre, como pode Ele não estar mais entre nós? E aquele sábado de silêncio, numa procura de entender o que havia acontecido, procurando respostas sobre aquilo que estava acontecendo. Talvez uns olhavam para os outros e diziam: ele era tão novo, ele ainda era tão jovem, ele só tinha 33 anos. Outros talvez olhavam e diziam: cara, o ministério dele estava no ápice, era o melhor momento. O ministério dele estava 3 anos de ministério, ele estava no melhor momento. Como pode? Talvez alguns olhavam e diziam: ele era tão bom, por que ele morreu? Outros talvez olhavam e diziam: porque ele só fazia o bem às pessoas. Ei, só quem passou pelo luto, pela dor do luto, sabe exatamente o que é esse momento. É quando você perde alguém e você diz: por que ele? Por que minha mãe? Por que meu pai? Por que meu marido? Por que meu filho? Por quê? Eu imagino que aquele sábado foi um sábado dessa forma, um sábado de reflexão, um sábado de questionamentos, um sábado de perguntas, um sábado de silêncio. Um silêncio externo, mas um barulho interno. Um silêncio fora, mas aquele barulho ecoando de dentro. Tantas dúvidas, tantos questionamentos. Por que ele morreu? Evangelho de Lucas, capítulo 24, fala então sobre o terceiro dia. A sexta-feira, o dia da perda. O sábado do silêncio. Mas o domingo da ressurreição. Lucas 24:1 diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. É incrível porque a reação daquelas mulheres é muito parecida com a reação de muitos de nós. Aquelas mulheres passaram o sábado preparando o perfume para no dia seguinte então perfumar Jesus, o corpo. E quando elas chegam ali diante daquele túmulo, elas veem o túmulo vazio, a pedra rolada. A Bíblia diz que elas então ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Essa talvez seja a reação da maioria de nós.
quando nós ouvimos sobre o Evangelho da salvação, quando nós ouvimos sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho que nos salvou, o Evangelho que nos redimiu, o Evangelho que mudou a nossa história, talvez muitos de nós ficamos perplexos, sem saber agora o que fazer, porque nós olhamos e pensamos o seguinte: peraí, Ele veio, Ele morreu, Ele já pagou o preço, Ele ressuscitou, Ele já fez tudo, e agora o que eu preciso fazer? Eu fico imaginando aquelas mulheres olhando para aquele túmulo vazio e ainda procurando algo a fazer, olhando para aquele túmulo vazio e tentando entender: e agora o que nós podemos fazer? A verdade, meu irmão, em nome de Jesus, é que o Evangelho de Cristo não é sobre o que nós podemos fazer, é sobre ser. O Evangelho não é sobre aquilo que você faz, não existe nada que você possa fazer, é uma verdade: Ele morreu, Ele pagou o preço, Ele ressuscitou, e não existe mais nada que eu e você possamos fazer. Simplesmente basta crer, confiar, olhar para Ele e dizer: Jesus, não tem nada que eu possa fazer mais. O Evangelho da salvação é dizer: eu simplesmente confio em Ti. É isso que o autor de Romanos diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não tem o que fazer, não são as suas obras, não são os seus bons costumes, não são as suas boas práticas, não são as suas boas esmolas, não são as suas boas ofertas, a sua fidelidade no seu dízimo, não. O Evangelho da salvação é simplesmente crer, abrir a minha boca e crer com o meu coração que Ele ressuscitou dos mortos, e assim eu serei salvo. Aquelas mulheres ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E quantos de nós ficamos procurando o que eu posso fazer para retribuir aquilo que Jesus já fez por mim? Você só precisa aceitar e reconhecer que você é filho, porque foi para isso que Jesus veio. Durante todo o tempo que Jesus esteve aqui na terra, tudo o que Ele fez, cada milagre que Ele fez, cada palavra que Ele liberou, cada ensinamento que Ele trouxe, tudo foi para apontar o Pai. Tudo que Jesus fez, o tempo que Ele esteve entre nós, tudo, absolutamente tudo que Ele fez, foi para simplesmente nos revelar quem era o Pai. O que Jesus espera de mim e de você não é fazer algo para então nos tornar filhos, não. O que Jesus espera de mim e de você é simplesmente crer e confiar que já somos filhos por direito, somos filhos por herança, nós já fomos chamados, fomos escolhidos. A palavra do Senhor nos assegura que somos sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido. Nós temos sobre nós a marca de filhos. É simplesmente crer e confiar. Confiar que foi por amor. Por amor, Ele nos amou primeiro. 1 João 4 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João está dizendo: ei, não foi você que amou o Senhor, foi Ele que te amou primeiro. Deixa eu te dizer algo: não foi você que escolheu estar aqui na igreja nessa tarde, foi Ele que escolheu você para estar aqui. Não foi você que escolheu servi-lo, foi Ele que escolheu você para servir a Ele. Foi o amor dEle que te achou, o amor dEle te encontrou. Por amor, Ele nos amou primeiro. Por amor, Ele deu o seu único Filho. O Evangelho de João, todos nós conhecemos, a Aline leu aqui agora há pouco. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito,
para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Através de Cristo nós temos a certeza de uma vida eterna. Essa vida que nós temos vivido aqui, ela é passageira. A palavra nos assegura que nós somos como peregrinos. Nós estamos de passagem nessa terra, mas existe uma vida eterna preparada para cada um de nós. Quantos creem nisso? Digam amém. Paulo nos diz em Romanos 8: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha só, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos agora habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. A verdade é que aquele que era chamado de Deus conosco agora é conhecido como Deus em nós. Olha para quem está do teu lado, veja Jesus aí, ó. Vê se Jesus é bonito. É Deus em nós. Fala comigo, Cristo em mim. Diga comigo, Cristo em mim. Ei, em nome de Jesus, entenda essa verdade. Existe agora uma esperança em cada um de nós. Por amor, há uma esperança, a esperança de que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, eu também agora ressuscito com Ele. Se Ele ressuscitou, agora eu também posso ter vida e uma vida eterna. Se Ele ressuscitou, eu preciso agora crer e confiar, declarar com a minha boca, simplesmente crer com o meu coração. Se Ele morreu e é uma verdade, Ele também ressuscitou, e isso não pode estar perdido. Eu preciso confiar que se Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei com Ele. Há uma esperança. Essa é a esperança que nos permite viver. Porque vamos ser sinceros, quantos de nós já olhamos para tudo que está acontecendo na humanidade e a gente olha, meu Deus do céu, está tudo cada vez pior, está tudo perdido. Meu Deus, esse mundo está perdido, as coisas estão cada vez piores. Mas dentro de nós ainda existe uma esperança. Eu não sou daqui. Existe um céu preparado para mim. Eu sou apenas um passageiro nessa terra. Eu estou de viagem nesse lugar. Há uma esperança. Por amor, Ele perdoou os nossos pecados. Colossenses 2 diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Olha o batismo hoje à noite. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, Ele atirou e pregou na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por amor, Ele perdoou os seus pecados. Por amor, Ele pagou a sua dívida. Não existe mais um escrito de dívida contra mim e contra você. Por amor, Ele cancelou essa dívida. Por amor, Ele fez dos nossos inimigos um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Hoje nós estamos celebrando o domingo, que na verdade nunca deveria ser esquecido. Não pode ser apenas um domingo no ano, não pode ser apenas num momento como esse. Nós precisamos nos lembrar todos os dias, nós precisamos fazer menção todos os dias, nós precisamos nos recordar todos os dias que a vida venceu a morte. Cristo venceu a morte. Por amor Ele ressuscitou.
E agora todos nós ressuscitamos com Ele. 1 Coríntios 15 diz: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Agora, olha só, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte, por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio, por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Quantos creem nessa palavra? Coloque-se de pé comigo nessa tarde em nome do Senhor Jesus.